Olá, decreto ou lei? Qual a diferença entre esses dois? Você já teve essa curiosidade? Eu tive hoje e a partir dessa curiosidade eu fiz uma pesquisa que eu acho que pode agregar bastante a todos que assistem. Então, assistam até o final. Garanto que vale a pena. O que é um decreto? Decreto não tem natureza jurídica de lei, mas é expedido por uma autoridade competente por via judicial. Então eu já sei que o decreto ele não é a mesma coisa que lei, né? Não tem natureza jurídica de lei, mas é expedido por alguém que tem autoridade para isso, né? Não pode ser por qualquer um. Qual é a função de um decreto? Dentre as funções do decreto, a principal é a de regulamentar a lei. O que seria isso? Ou seja, descer às minúcias necessárias de pontos específicos, criando meios necessários para a fiel execução da lei, sem, contudo, contrariar qualquer das disposições dela ou inovar o direito. Vamos um pouquinho além. Sinônimos de decreto: prescrição, vontade, intenção, desígnio, determinação. O que tem mais força, decreto ou lei, né? Dessa forma, eles não podem criar, modificar ou eliminar direitos abaixo da constituição da pirâmide sem leis. Mas a parte mais importante, entretanto, os decretos ajudam a detalhar as leis sem contradizê-las. Entretanto, os decretos ajudam a detalhar as leis sem contradizê-las, já que apenas regulamentam ou executam o que foi ditado. Voltemos aqui para sinônimos: vontade, intenção, desígnio. Aí eu queria ler um trecho que despertou essa curiosidade em mim nessa manhã. Enquanto eu meditava na palavra, Salmo 119, 3 versículos apenas. Eu vou ler aqui. 4, 5 e 6. Salmo 119, versículo 4. Tu ordenaste os teus preceitos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria envergonhado, atentando para todos os teus mandamentos. Mandamentos, a palavra, é a lei, né? Instituída por Deus, né? Escrita por Deus, mas entregue através de Moisés. Muitas vezes a palavra vai fazer menção aos 10 mandamentos, como a lei de Moisés, né? A lei os 10 mandamentos da lei. Enfim, mandamento, lei. Mas se eu tivesse o cuidado, quem dera, meu Deus, ou meu Pai, quão bom seria se eu vivesse de maneira, se eu dirigisse a minha vida observando os teus decretos, a tua vontade, a tua intenção, o teu desígnio. Deus, se eu tivesse atento àquilo que o Senhor realmente quer, se o Pai, se eu pautasse as minhas decisões e a minha vida realmente no Senhor, então eu não ficaria envergonhado atentando para todos os teus mandamentos. Eu não precisaria estar fazendo checklist, eu não precisaria estar revisando a lei a todo momento, e muito menos eu me sentiria envergonhado ao olhar para cada ponto da lei. Eu não preciso estar
preocupado com detalhes da lei se eu sei a intenção daquele que escreveu? Se a gente amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, ou, como diz outro versículo, amar o próximo como Cristo nos amou, não tem erro. A lei, ela está fundamentada no amor. O decreto que embasa, né, a minúcia da lei está no amor. Se a gente ama, eu não preciso olhar com vergonha para a lei, porque ela não nos condena. Senhor, quem dera eu tivesse mais atento à tua vontade e eu não passaria vergonha ao ler a lei. Oh Senhor, quem dera nós amássemos mais do que estar preocupados em ser aprovados por lei ou ser cumpridores de lei. Senhor, Pai, eu te peço que o Senhor permita na minha vida, bem como na vida de todos que assistem a essa mensagem, Senhor, que o Senhor nos conceda sabedoria e graça do alto dos céus, para que venhamos ser cumpridores e entendidos sobre os teus decretos, Pai, sobre a tua vontade, sobre a tua intenção, que nós sejamos sensíveis, Pai, ao que o Senhor deseja, muito além do que observar uma lei ou doutrinas ou qualquer regulamentação formal, que nós estejamos atentos ao amor que o Senhor nos ensinou e que nós possamos viver, Pai, alinhados à tua vontade, à tua intenção, sem negar a lei, mas acima dela, saber que há um Deus pleno, perfeito, que só tem bom para oferecer. Um Deus que é benigno, um Deus que é isento de qualquer corrupção ou falta, qualquer falha. Um Deus que tem um caráter irrepreensível. Quando eu busco aquilo que traz felicidade, alegria, amor para esse Deus, eu vivo com excelência. Pai, nos conceda esse entendimento, que vivamos atentos aos teus decretos, para não nos sentirmos envergonhados, Pai, ao olhar para a tua lei. Sê conosco, nos abençoe. Que Deus abençoe o seu dia.